Oi, amigas e amigos! Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você estará assistindo a esse vídeo, chegando com mais um conteúdo por aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe de transmissão daqui do Rio e que faz alguns jogos também de equipes daqui do Rio de Janeiro. E claro, o assunto do vídeo não será outro, será a conquista do Flamengo do título da Copa do Brasil de 2024. Pela quinta vez na história, o Flamengo é o campeão da competição, já garantiu a vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2025, claro, por conta do título da Copa do Brasil, mas o que mais repercutiu foi o pós-jogo. As declarações do Gabriel Barbosa, o Gabigol, anunciando que vai deixar o Flamengo ao final do contrato que vai até o fim deste ano de 2024, e o GE. Globo noticiou, cerca de uma hora atrás, que estou gravando esse vídeo, de que o Gabi acertou com o Cruzeiro. E, ao que tudo indica, jogará na Raposa em 2025. Será mesmo? Será que realmente ele vai para o Cruzeiro? Será que ele vai ficar no Flamengo? Porque, assim, no futebol, né, a gente pode comentar isso mais pra frente, mas no futebol pode acontecer nada ou pode acontecer tudo. Pode acontecer até mesmo uma reviravolta. Então, eu prefiro aguardar ter uma confirmação oficial mesmo dos clubes falando sobre essa questão, porque o Gabi ainda não pode assinar um contrato em definitivo com o Cruzeiro, até porque ele ainda tem contrato com o Flamengo. O contrato com o Flamengo vai até o dia 31 de dezembro. Então, ele ainda não pode assinar o contrato em definitivo. Pode assinar um pré-contrato, mas o contrato em definitivo só mesmo em 1º de janeiro de 2025. Então, mas será que realmente vai para o Cruzeiro ou ele vai ficar no Flamengo? Vai depender de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025. Enfim, mas o Gabi deu essa declaração após o jogo. E, além de falar da partida, dessa situação do Gabigol, a gente também vai falar do Atlético Mineiro, a atuação que teve o Galo nesta final da Copa do Brasil. Preocupa para a Libertadores, para a final da Libertadores contra o Botafogo? Então, vou comentar sobre tudo isso, tá? Uma introdução longa, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, você vai receber a notificação. E, claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, beleza? Então, vamos lá falar sobre o que aconteceu na final da Copa do Brasil. E para falar das formações das duas equipes, né? No lado do Atlético Mineiro, teve a entrada, no caso o retorno do meia Zaratio, entrando no lugar do Rubens, que ao meu ver a intenção do Gabriel Milito em colocar o Zaratio é para ter ali mais um cara de criação, né? Assim, tecnicamente falando, o Zaratio, assim, é a minha opinião, tá? Tecnicamente falando, eu acho o Zaratio melhor que o Rubens. E aí é um jogador com uma visão melhor de jogo que o Rubens. Então acredito que essa mudança que o Gabriel Milito fez em relação ao primeiro jogo da final foi justamente para ter ali um jogador com uma melhor visão de jogo para distribuir bolas para o Hulk, para o Paulinho. Também visando, por que não, Gustavo Scarpa, o Guilherme Arana, são os alas no Atlético Mineiro. Então foi essa mudança que o Gabriel Milito fez para esse jogo deste domingo. E no lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz acabou colocando mais um volante. Além do Eric Pulgar, o Everton Araújo também jogou, né, na equipe titular, mas no caso a gente pode falar que o Eric Pulgar entrou no lugar do Gonzalo Plata. O Plata, que foi o autor do gol do Flamengo neste domingo, começou o jogo no banco de reservas.
O Michael continuou na equipe titular. E o Gerson, que no primeiro jogo foi o segundo volante, acabou atuando de forma mais avançada, né? Então, jogando ali no ataque, formando o trio de ataque com o Michael e o Gabigol, então a dupla de volantes com o Eric Pulgar, Everton Araújo e o meia, o Arrascaeta. Então, foram as mudanças que aconteceram em relação ao primeiro jogo, né, nas duas equipes. E bem, o jogo começou, né, claro, com o Atlético Mineiro tentando buscar o ataque, porque tinha que buscar o ataque mesmo, não tinha outro jeito, né? Obviamente, o Atlético Mineiro que precisava vencer por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, 3 gols de vantagem no mínimo para ser campeão no tempo normal. Só que o Flamengo também teve suas chegadas perigosas ao ataque. A gente destaca, por exemplo, o passe do Arrascaeta para o Gerson. Aí o Gerson esperou a bola quicar e depois chutou, tentou encobrir o goleiro Everson, mas que com o ombro o goleiro do Atlético Mineiro fez uma defesa importante. Aliás, o Everson, goleiro do Galo, para mim foi o cara do jogo. Ele fez pelo menos ali mais 5 defesas importantes. Se não fosse pelo Everson, o Flamengo teria feito uma goleada histórica na Arena MRV na tarde deste domingo. Durante o primeiro tempo, né, o jogo começou com o Atlético Mineiro criando oportunidades, tendo chegadas perigosas na área do Flamengo, mas também o Flamengo teve as suas chegadas perigosas na área do Everson. Só que já depois da metade do primeiro tempo, aí o Atlético Mineiro passou a ter ali um controle maior da posse de bola e tendo mais chegadas na área do Flamengo, né? O Flamengo ficou mais resguardado, digamos assim, buscando mais se defender. Até porque também é a situação que o Atlético é quem tinha mais obrigação, digamos assim, de partir para o ataque. O Flamengo construiu o resultado no primeiro jogo, não precisava se atirar tanto ao ataque, porque se atirasse tanto ao ataque, poderia se expor e dar espaços para o Atlético Mineiro criar jogadas e atacar. Enfim, mas o Atlético Mineiro teve uma chance com o Hulk numa cobrança de falta, né, que de longe, né, bateu a falta, a bola foi no meio do gol, o Rossi acabou fazendo defesa. E o Atlético Mineiro, até na primeira etapa, ele terminou com mais finalizações que o Flamengo. Foram 9 finalizações que o Atlético teve na primeira etapa, contra 6 da equipe do Flamengo. Dessas 9 finalizações que o Atlético teve, 3 foram na direção do gol, uma foi para fora e 5 que foram bloqueadas pela defesa do Flamengo. Já o Flamengo teve 6 finalizações na primeira etapa, das 6, 2 que foram na direção do gol, uma que foi para fora e 3 que foram bloqueadas pela defesa do Atlético Mineiro. E aí a gente parte já para a segunda etapa, porque o primeiro tempo terminou empatado em 0-0. Aí no segundo tempo não tinha outro jeito para o Gabriel Milito. Teria que colocar o Atlético Mineiro partindo para o ataque mesmo, até porque perdido de 1, perdido de 5, né, no caso seria a mesma coisa. O Atlético Mineiro ficaria com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Então teria que se atirar para o ataque mesmo. No intervalo, o Milito tirou eu não poderia deixar de falar sobre isso, cara. Porque ele tirou o Lianco, que estava amarelado, para colocar o Saravia. E aí depois ele tirou o Otávio, o volante Otávio, para colocar o Allan Kardec. Então, mais um atacante em campo na equipe do Atlético Mineiro. Então o Atlético que teve, além do Allan Kardec, o Paulinho e o Hulk, já para a segunda etapa. Aí vem o lance do Lianco, né? Porque já ia deixar passar batido, mas eu lembrei porque eu anotei aqui. O Lianco, no caso do Flamengo, né? O Flamengo teve um ataque pela direita, que a bola chegou até o Arrascaeta. E aí o Lianco era o último jogador de defesa do Atlético. E aí se o Arrascaeta passa de vez pelo Lianco, aí seria o Arrascaeta pela direita, o Michael pela esquerda contra o goleiro Everson do Atlético Mineiro. Então o Lianco era o último jogador de defesa do Atlético nesse lance.
Aí o Lianco fez a falta. Para mim, era para o Lianco ter sido expulso. Para mim, era para o Lianco ter sido expulso. Só que o Rafael Claus, né, o grande Rafael Claus, acabou dando só cartão amarelo para o Lianco. E aí depois, né, o Atlético foi sair para o ataque. Aí o Eric Pulgar fez uma falta antidesportiva, né, aquela falta normal de jogo para parar assim. A falta que o Eric Pulgar fez foi menos grave do que a que foi cometida pelo Liam. Aí o Eric Pulgar levou cartão amarelo também. Ah, já que eu dei cartão amarelo pro Lianco, vou dar cartão amarelo também pro Eric Pulgar. Olha o nível de interpretação que um árbitro tem, ainda mais numa final de Copa do Brasil. Cara, é uma coisa... Enfim, para mim era pro Lianco ter sido expulso. E aí, se fosse expulso, a dinâmica do jogo seria diferente, na minha visão. Aí o Flamengo teria mais espaços para atacar e poderia até ter feito um placar mais elástico. E o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico mesmo nesse 11 contra 11, porque o Everson, como já falei minutos atrás, foi o cara do jogo, porque fez pelo menos umas 5 defesas importantes no jogo. Só que aí, partindo para o segundo tempo, né, o Atlético começou pressionando. Aí teve cruzamento na área, cabeçada que a bola foi para fora. Cabeçadas, né, foram 2, inclusive, que foram para fora. Chutes de longa distância, enfim. Mas o Flamengo conseguiu segurar bem essa pressão do Atlético Mineiro. Tanto é que, durante o segundo tempo, o Felipe Luiz tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno. Então o Flamengo passou a ter 3 zagueiros, o Léo Ortiz, Léo Pereira e o Fabrício Bruno. E essa substituição também, né, a entrada do Fabrício Bruno foi para ter alguém alto também para marcar o Allan Kardec. O Allan Kardec é um jogador alto. O Atlético Mineiro estava buscando muitos cruzamentos também durante o jogo. Então o Allan Kardec seria um cara muito visado também nesses cruzamentos, obviamente, por ser um cara alto. Então o Fabrício Bruno entra para marcar o Allan Kardec, para marcar essas jogadas, esses cruzamentos no caso. Só que durante, né, o jogo, né, com o jogo passando e tudo mais, o Milito tira o Gustavo Scarpa, coloca o Bernard, tirou o Zarate, colocou o Alisson, e teve também a saída do Guilherme Arana para colocar o Rubens. E é nisso, né, o Atlético Mineiro acabou se expondo mais. O Atlético Mineiro atacando muito, pressionando muito, e o Flamengo tinha espaços para contra-atacar. E nisso, em um desses contra-ataques, o Flamengo fez o gol da vitória. E foi num caso, né, num lance de cruzamento do Atlético Mineiro, em que, numa finalização, né, que a zaga do Flamengo conseguiu cortar, e então o Flamengo fez um contra-ataque. A bola chegou até o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique deu um belo passe para o Gonzalo Plata. O Plata que entrou no decorrer do segundo tempo no lugar do Michael, e o Bruno Henrique que entrou também no intervalo de jogo, entrou no lugar do Gabigol, que é para dar essa dinâmica melhor nos contra-ataques, porque o Felipe Luiz teve uma leitura de jogo muito boa, porque ele imaginou, bem, o Atlético Mineiro iria se atirar ao ataque, então vou tirar o Gabigol para colocar o Bruno Henrique, que é um jogador mais móvel do que o Gabigol, um cara de mais velocidade do que o Gabigol, para ter esses contra-ataques. E foi o que aconteceu. E foi após o Atlético Mineiro não ter conseguido aproveitar um cruzamento ali embaixo da trave praticamente, né? O Atlético teve a chance para empurrar a bola para o fundo da rede, mas a zaga do Flamengo conseguiu cortar. E aí veio a resposta. A bola chegou até o Bruno Henrique deu um belíssimo passe para o Plata. Aí o Plata ficou cara a cara com o Everson, e o Gonzalo Plata, com o pé direito, acabou encobrindo o goleiro e desta forma fez o gol da vitória e da confirmação do título do Flamengo desta Copa do Brasil de 2024. Até mesmo no segundo tempo, o Flamengo teve outras oportunidades que poderia ter feito gol. Teve uma finalização, por exemplo, do Bruno Henrique, pela esquerda, já dentro da área, que ele chutou, o Everson defendeu com o ombro. Depois teve uma sequência também de 3 finalizações seguidas que o Flamengo teve.
Uma que o Plata recebeu a bola pela direita, fez um passe cruzado para o Alexandro, que não abriu o placar naquela hora, né? O jogo ainda estava 0-0. O Alexandro chutou, a bola foi no canto direito, o Everson fez uma bela defesa, depois a bola voltou para o Eric Pulgar, que chutou em cima da marcação do Atlético Mineiro. E aí depois teve uma terceira finalização que a bola foi para fora. Isso tudo no mesmo lance. E aí, só depois é que o Flamengo fez o gol com o Plata aos 37 minutos. E aí o jogo acabou, né? O jogo acabou, praticamente, né? Aconteceram cenas lamentáveis. Muitos torcedores do Atlético Mineiro arremessando objetos para o gramado, atiraram rojões também na direção do Gonzalo Plata e do Gabigol na hora da comemoração. Que um desses rojões, inclusive, quase atingiu o Gonzalo Plata. E aí depois aconteceram essas cenas lamentáveis. Aí o jogo ficou parado por 6 minutos, aí o jogo recomeçou. O Flamengo quase que chegou a marcar um outro gol com o Wesley, que teve um lance que foi pela direita e ficou cara a cara com o Everson. O Wesley chutou e o Everson defendeu. Aliás, a gente precisa falar, cara, mais uma boa atuação do Wesley, tá? E o Wesley cresceu de rendimento desde a chegada do Filipe Luís, né? Impressionante que alguns jogadores cresceram, né, de rendimento nas mãos do Filipe Luís. Né? O Everton Araújo, o volante, por exemplo, fez uma boa partida na minha visão também. Foi um cara que se consolidou sob o comando do Filipe Luís. Wesley, já falei, cresceu muito de rendimento e hoje fez uma grande partida na minha visão, fez um grande jogo. Wesley, a gente precisa falar dele, né? Então, Wesley quase que fez um gol no fim. E terminou 1-0 para o Flamengo, que pela 5ª vez na história conquistou o título da Copa do Brasil. Aí depois aconteceram outras cenas lamentáveis, tentativa de invasão de gramado por muitos torcedores, mas que a Polícia Militar de Minas Gerais, conseguiu conter essa tentativa de invasão. Aí eu quero saber o seguinte, diante de todo o tumulto que aconteceu nesse final de jogo, será que vai rolar uma interdição da Arena MRV? O Atlético Mineiro vai ser punido? O Atlético vai ter jogos sem a presença do torcedor? Ou essa punição só vale para determinados estádios no Brasil? Para Vila Belmiro, para São Januário, que são estádios pequenos, são estádios que não são modernos. Será que essa punição só vale para esses estádios? Porque se fosse em São Januário, por exemplo, nessa altura, o estádio já estava interditado pelo Ministério Público daqui do Rio de Janeiro. Ou será que o Ministério Público de Minas Gerais não vai fazer nada em relação a isso? Vai deixar passar? Ah, porque é num estádio moderno, então pode atirar rojão, pode atirar copos d'água, copos com outros líquidos que são suspeitos. Pode fazer tudo isso lá, né? Mas se é na Vila Belmiro, se é em São Januário, isso não pode, aí tem punição. Vão ter 2 pesos e 2 medidas? Eu estou de olho, para ver se realmente vai ficar por isso mesmo, ou se vai rolar uma punição também para o Atlético Mineiro, se a Arena MRV vai ser interditada. Vamos ver, né? Enfim, eu estou cansado já desses 2 pesos e 2 medidas aqui no Brasil. Então, Flamengo campeão, só que, como falei no início do vídeo, o que mais repercutiu foi a declaração pós-jogo do Gabigol, do Gabriel Barbosa, dizendo que vai deixar o Flamengo ao final do contrato, ao final desta temporada, né? Nessa entrevista também pós-jogo, o Gabigol também fez críticas ao Tite, né? E a gente também precisa falar, né? Esse Flamengo competitivo do Filipe Luís só mostra como foi constrangedor o trabalho do Tite. Foi constrangedor. Cara, faltou competitividade no Flamengo nessa temporada de 2024. E que a diretoria do Flamengo, né, que a gente precisa falar, fez o movimento correto de ter demitido o Tite antes da semifinal da Copa do Brasil. Porque se o Tite
estivesse comandando o Flamengo nessa semifinal, o Flamengo teria sido eliminado pelo Corinthians. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Cara, é notória a diferença do Flamengo do Felipe Luiz para o Flamengo do Tite. Que muitos torcedores do Flamengo ficaram na bronca, né? Porque faltou essa competitividade do Flamengo comandado pelo Tite. Impressionante, né? E aí, o Flamengo Luiz com o Felipe Luiz mostrou a competitividade que o torcedor do Flamengo quer, que o torcedor do Flamengo gosta, né? Do Flamengo indo para frente, sem se ficar contente, né, com um resultado de 1-0, sabe? Então, só dando exemplo. Então, como o Flamengo perdeu tempo nessa temporada, né? Como a diretoria do Flamengo perdeu muito tempo nessa temporada ao ter demorado muito para demitir o técnico Tite, que foi um trabalho constrangedor. Enfim, então voltando ao Gabigol. O Gabigol deu essa declaração que vai deixar o Flamengo no final da temporada. Logo depois, o site GE. Globo soltou a notícia de que o Gabi acertou com o Cruzeiro, só que ainda não tem nenhum contrato oficial assinado, não tem nem pré-contrato, né? Até na própria informação do GE mesmo, tá lá que ainda não tem nada de contrato assinado, nem pré-contrato, nada disso. Então é aquela situação, né? Será que realmente o Gabigol vai deixar o Flamengo e vai para o Cruzeiro? Porque é aquilo, né? No futebol, as situações podem mudar completamente daqui a um mês, né? Porque o Flamengo vai ter uma nova direção, vai ter uma nova presidência. Tem que ver se vai ser o pessoal da situação ou da posição que vai governar o Flamengo a partir de 2025, né? Mas eu, particularmente, eu prefiro aguardar para ver em relação a tudo isso, se vai realmente continuar no Flamengo ou se vai embora, se vai para o Cruzeiro mesmo. Mas, se realmente acontecer essa despedida do Gabigol, então o Flamengo tem 6 jogos ainda para realizar no Campeonato Brasileiro. E principalmente, né, os jogos em casa contra o Atlético Mineiro. Já será nessa quarta-feira, inclusive, tá? Flamengo Atlético Mineiro, 8 horas da noite no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Então, se principalmente, né, nesses jogos em casa, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional e contra o Vitória, então se de fato o Gabigol deixar o Flamengo, vai ser um jogo em que o torcedor do Flamengo vai poder fazer aquela despedida para um dos maiores jogadores da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Tá? Apesar desse ano de 2024 que foi conturbado, que principalmente, né, 2023, 2024, que foram anos de poucos gols que o Gabi fez, assim, comparado com o que foi 2019 e 2020, né, enfim. Mas o Gabi, ele foi um cara que foi muito importante nas conquistas dos títulos, né, do Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020. Foi importante em 2 Libertadores, né, que o Flamengo conquistou nesses últimos anos. E foi um cara muito importante para o Flamengo ter conquistado o título desta Copa do Brasil de 2024, que o Gabi acabou marcando 2 gols no domingo passado. Então, principalmente por ser um cara muito decisivo, que fez muitos gols pelo Flamengo, cara que deu muitas alegrias à nação rubro-negra, o Gabi é um cara que vai ficar aí na história, é um dos grandes jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo, isso não tem nenhuma dúvida. A gente está falando de um cara que só tem 27 anos, né? Tem 27 anos, é jovem ainda, tem uma carreira longa pela frente, né? Então, enfim, torcedor do Flamengo, nesse caso o Gabigol foi embora, o torcedor do Flamengo vai ter muita saudade e vai ter muito carinho, sim, pelo Gabriel Barbosa. Então, e esses jogos em casa, o torcedor do Flamengo vai poder fazer aquela saudação, aquela despedida para o Gabriel Barbosa, né? E essa reta final de temporada do Flamengo agora é feliz 2025, né? Porque assim,
Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil, já tem vaga na Libertadores do ano que vem, diretamente na fase de grupos. E dificilmente o Flamengo vai conquistar o título do Campeonato Brasileiro, cara. Assim, nesse momento são 10 pontos que o Flamengo tem de diferença para o Botafogo. Se vencer vai cair para 7, né? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil o Flamengo conquistar a liderança. Então, assim, esses últimos jogos poderão ser a oportunidade até mesmo para os jovens jogadores mostrarem serviço, né? Terem uma minutagem maior. A gente está falando de caras como o Matheus Gonçalves, o atacante Chola, né, que é um jovem atacante muito promissor no Flamengo. Dá oportunidade também para os zagueiros Cleiton, para o Iago, até para outros laterais jovens também, né? Um Daniel Salles, um Zé Wellington, Daniel Salles que é lateral direito, Zé Wellington lateral esquerdo. Podem ser jogos importantes para dar essa minutagem para esses jovens jogadores. E vejo que até pode resguardar caras que estão muito desgastados, né? Acho que não precisa nem colocar tanto assim um De La Cruz para jogar. O Luiz Araújo, que até voltou a ficar disponível no banco hoje, nem precisa, cara. E até porque tem um outro detalhe importante também, que a gente tem que ver o calendário de 2025, né? Muito se fala que o Campeonato Carioca pode começar já no início de 2025, já na segunda semana de janeiro, já lá para o dia 8 de janeiro, né? Então, assim, pode até antecipar as férias já nas próximas rodadas, para ter um tempo maior de pré-temporada. Que é importante isso. Também aumentar o tempo de pré-temporada, para chegar bem para a temporada de 2025, para não se repetir o erro que aconteceu em anos anteriores no Flamengo, né? Então, essa questão já de conseguir o título da Copa do Brasil pode ser muito importante também nesse aspecto, já visando a próxima temporada, tá? E em relação ao Atlético Mineiro, tá? Que a gente também precisa falar do Galo aqui, cara. Eu acho que o Gabriel Milito precisa rever esse esquema, hein? Isso já visando a final da Libertadores. Porque, cara, assim, os lados do campo, principalmente ali, né, no primeiro tempo, o lado direito de ataque do Flamengo teve espaços, né, para construir as suas jogadas, muitos espaços por ali em cima do lado esquerdo da defesa do Atlético Mineiro. E depois, no segundo tempo, mais o lado direito. E, cara, visando essa final da Libertadores contra o Botafogo, cara, se o Botafogo conseguir encontrar muitos espaços pelas laterais, o Botafogo vai fazer a festa. Porque o forte do Botafogo é justamente essas jogadas pelas laterais. Cara, o Luiz Henrique, se encontrar muito espaço ali em cima do lado esquerdo da defesa do Atlético, cara, o Luiz Henrique vai fazer a festa. Então, acho que esse esquema ali com dois alas, né? Um que avança muito, que é o Guilherme Arana. E o lado direito ali, o Gustavo Scarpa, que não tem ali o forte, né, na marcação. Cara, eu acho que o Gabriel Milito precisará rever esse esquema para a final. E outra coisa, o Atlético Mineiro ainda fará alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da final da Libertadores, mas o Atlético precisa entrar com muita seriedade nesses jogos. Porque... E aí tem uma situação também, né? O Atlético nessa semana vai ter 2 jogos que não vai poder contar com os jogadores que foram convocados para a data FIFA, né? Casos do Guilherme Arana, do Alan Franco, que foi convocado para a seleção do Equador. Quem mais? O Eduardo Vargas, que foi chamado para a seleção chilena. O Júnior Alonso, convocado para o Paraguai. Serão 2 jogos nessa situação. Um contra o Flamengo e no sábado contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Atlético precisa entrar com muita seriedade nesses jogos. Porque se der ruim para o Atlético Mineiro na final da Libertadores, o Atlético, se deixar de mão o Campeonato Brasileiro nos próximos jogos, pode não conseguir a vaga para a Libertadores do ano que vem. E restar só a Copa Sul-Americana. O que, convenhamos, eu acho assim,
pela expectativa, né, que foi criada para o Atlético Mineiro, pelos reforços que chegaram, né, é muito pouco, na minha visão, para o Atlético Mineiro. Então, para os próximos jogos, o Atlético precisa entrar muito forte, né, nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Porque senão, se acontecer de perder o título da Libertadores, aí vai ficar de fora da Libertadores de 2025. E precisa rever esse esquema, o senhor Gabriel Milito, porque senão, na final da Libertadores, pode ser uma final difícil para o Galo. Enfim. Então, tem mais alguma coisa para falar aqui? Acho que não tem mais nada para falar sobre essa final de Copa do Brasil. E também essa pós-final, né, já comentando aqui o futuro, né, das duas equipes, dos dois clubes já para esses próximos dias, para essas próximas semanas, e no caso do Flamengo e também do Atlético Mineiro, né, já falando dos cenários que podem acontecer para 2025. Nossa, vídeo longo, 31 minutos, cara, como falei, hein? Então, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. E aí, você concorda com o que eu falei no vídeo, dos pontos das duas equipes? Deixa aí nos comentários, tá, o que você achou. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.